Senhora Presidente Ana Amélia, é um prazer usar da tribuna nesse momento em que Vossa Excelência preside esta sessão. Depois de termos passado a manhã de hoje numa audiência pública de grande relevância e importância, aliás, a audiência pública idealizada por Vossa Excelência na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e que tratou exatamente do acordo ortográfico que o Brasil firmou com outros países que adotam a língua portuguesa como a língua nacional e que precisa, sem dúvida nenhuma, ser revisto, ser atualizado, principalmente porque no Brasil nós estamos identificando uma série de dificuldades na aplicação das novas regras decorrentes desse acordo e temos notícia que outros países, principalmente em Portugal, os problemas também são idênticos. Mas eu venho à tribuna desta casa, nesta tarde, para falar de um outro assunto. E considero que ele é pertinente porque nós estamos exatamente na Semana da Páscoa, uma semana na qual nós devemos falar dos problemas, falar das dificuldades, mas também devemos nos voltar para o sentido mais humano, mais cristão, mais fraterno, quando queremos resolver problemas. E, ao longo de toda a minha vida pública, e principalmente agora, depois de eleito senador, eu tenho recebido dezenas de manifestações, reiteradas vezes, de muitas pessoas, das mais influentes e ilustres da sociedade até as mais modestas, a respeito de um problema que preocupa todo o Brasil, que é a criminalidade hoje praticada por adolescentes, por quase crianças e que assusta a sociedade brasileira. A cada dia que se fala do problema, se fala de um crime, a primeira solicitação que ouvimos de pessoas que não têm muita convivência com o mundo jurídico ou até pessoas que estão atuando na área jurídica é de que devemos reduzir a maioridade penal. Muita gente quer que crianças, adolescentes, pré-adolescentes, com idade de 14, 15, 16 anos, sejam encarceradas por conta de algum crime cometido contra a vida ou algum crime mais violento que tenham praticado. A penalização de pessoas tão jovens, desta forma, no meu ponto de vista, não resolve o problema no Brasil. Não é o melhor caminho. Como ex-secretário de Educação de Santa Catarina, eu tenho a convicção de que nós precisamos primeiro voltar a ter valores, critérios muito fortes de valorização da família. Isso é muito importante. Segundo, nós temos que dotar o Estado de mecanismos fortes e eficientes de combate à droga, ao tráfico de drogas, à entrada de drogas no país, a atividades ilícitas que fomentam a droga, o uso e a comercialização. Em terceiro lugar, precisamos investir muito mais em educação. A educação precisa ser feita dentro daqueles padrões que no passado nós conhecíamos e que hoje estão se perdendo. Senadora Ana Amélia, antigamente a gente ouvia falar que português era uma disciplina, matemática era uma disciplina, geografia era uma disciplina. Hoje ninguém mais denomina estas matérias como disciplina. E, na verdade, antigamente elas eram chamadas de disciplina para incutir, desde logo, na mentalidade do aluno, no ambiente da escola, essa imagem, essa ideia. Escola é disciplina e onde há disciplina não há indisciplina. E, portanto, nós precisamos fazer mais pela educação. Enquanto isso tudo não acontece, temos que tomar providências para reduzir e eliminar a criminalidade, principalmente esta praticada por menores. Por isso eu trago uma contribuição e apresento um projeto de lei nesta data. E venho à ilustre presença de Vossas Excelências para apresentar uma solução para esse grave problema social que se enfrenta no país. Esse problema é a participação de adolescentes em crimes violentos. É muito importante frisar preliminarmente que quero evitar essa polêmica que envolve a reforma da idade penal no Brasil. O que proponho, senhoras senadoras, senhores senadores, é a alteração de foco.
uma nova abordagem, um novo viés para o tratamento desta grave realidade. É fato, senhora presidente, que a quantidade de adolescentes em conflito com a lei cresce a cada ano. O total de menores infratores já representa mais de 17% de toda a população carcerária do país. Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a quantidade de adolescentes brasileiros submetidos a medidas privativas de liberdade quadruplicou de 4.245 em 96 para 16.940 em 2009. Isso corresponde a um crescimento de 300% num período de 13 anos. As taxas de crescimento nos últimos anos são relativamente baixas, mas ainda assim o número absoluto de adolescentes internados e apenados, mesmo que em estabelecimentos de recuperação e não em cárcere e privação de liberdade, cresce ano após ano. Dessa forma, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, proponho, no projeto de lei que apresento, a apreciação por vossas excelências da instituição de determinados efeitos automáticos da sentença condenatória do menor infrator, nos casos de delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Esses efeitos, todavia, não se referem à aplicação de normas de natureza penal. Proponho, assim, o estabelecimento de 3 efeitos automáticos da sentença que atribui responsabilidade por ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça. O primeiro dos procedimentos é a postergação do início da maioridade civil dos atuais 18 anos de idade para os 21 anos de idade. Quem cometer um crime, mesmo que tenha menos de 18 e a sua condenação ultrapassar os 18, automaticamente perderia direitos civis que são inerentes à maioridade. E a sua maioridade se postergaria para os 21 anos de idade. O segundo efeito que proponho é a elevação para 21 anos da idade mínima necessária à habilitação para conduzir veículo automotor. Carteira de motorista para infrator, de lei, para quem comete crime, não pode ser fornecida. Finalmente, o terceiro efeito proposto é a suspensão dos direitos políticos pelo período que durar a medida socioeducativa de internação. Tais efeitos seriam positivados mediante a alteração de 3 diplomas legais: o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil e o Código de Trânsito Brasileiro. Essas medidas, senhora presidente, justificam-se em face da convicção de que o adolescente infrator, ao cometer crimes violentos, demonstra, pelo menos, despreparo para o exercício de suas faculdades cívicas. Então, o que proponho é uma espécie de estágio probatório, um adiamento da entrada definitiva do adolescente infrator na vida cívica. Ele ficaria proibido, até os 21 anos, de dirigir, de celebrar contratos, de contrair núpcias, de votar e ser votado e de ser investido em cargo público, enquanto durasse a medida privativa de liberdade. Com essa abordagem, senhora presidente, desejo alcançar um duplo objetivo. Por um lado, desestimular a prática de crimes violentos entre adolescentes, com um aceno de repercussões nas esferas civil, administrativa e eleitoral para os infratores. E, por outro lado, apresentar uma nova forma de abordar o combate aos crimes cometidos por crianças e adolescentes. Uma abordagem que busque alternativas a toda a polêmica que envolve a reforma da idade penal e ao impasse que nos impede de avançar no debate sobre esse assunto. Encerrando, peço o apoio de vossas excelências para que possamos aprovar esse projeto e assim avançar no equacionamento dessa questão tão fundamental, na medida em que ela envolve
diretamente os futuros cidadãos do nosso país. Era o que eu tinha a dizer, agradecendo a atenção e desejando a todos os senhores senadores e senadoras uma feliz e abençoada Páscoa, bem como a todos os brasileiros que nos ouvem. Igualmente, desejo que a fraternidade, que o espírito cristão, principalmente a amizade e o respeito ao próximo se façam presentes e se renovem nessa época de reflexão, de